basicamente barro e madeira. Só que aí depois eles acabam encontrando pedra calcária no jardim e reconstroem em 1602 em pedra calcária. Eles encontram uma pedreira e reconstroem tudo. Além da parte da igreja, né? Na verdade, a primeira parte que foi construída em pedra calcária não foi a igreja principal, foi a parte do convento. Então aqui a gente é um convento, era um convento franciscano, eram só homens que moravam aqui, só freios. Eles ficaram, né, de 1602 até 1894, quando depois saíram, depois foi tomado pelo governo, virou um hospital militar, depois voltou para a arquidiocese, virou um seminário, depois voltou para o governo, virou uma escola, depois virou um museu, em 1990 virou o centro cultural que é hoje, então passou por bastante coisa. Mas a gente permaneceu, né, a maioria da estrutura original. Então primeiro o convento foi construído e depois a igreja principal. Aí apesar de ser um convento franciscano, né, de São Francisco, tem um outro santo que também é da ordem franciscana que eles vão visitar bastante, que é Santo Antônio. Então apesar de ser um convento franciscano, a igreja principal é a igreja de Santo Antônio e não de São Francisco. Mas eles vão misturar muito os dois santos, como eu acabei de falar. Então na pintura aqui da igreja principal vai ser contando a história de vida de São Francisco. O foco principal ele é no meio, mostrando a santificação dele subindo aos céus. Esse teto ele é todo original, tá? Ele nunca foi restaurado. Eles só mantiveram a limpeza mesmo, é do século XVIII. E a única parte de arte aqui que a gente sabe quem fez, a gente tem um registro da documentação, que foi a Escola Artística de José Joaquim da Rocha, que é o artista baiano. Além dele, nenhum outro deixou nenhuma assinatura, nenhuma documentação a gente não encontrou. Realmente só esse que a gente sabe. Além da pintura do teto, na parede a gente tem azulejos portugueses, que são do século XVIII também. Eles vão contar uma outra história, já vai ser a história de José do Egito, que é uma das primeiras histórias da Bíblia. Então inicia na porta da volta de toda a igreja, toda a história dele. Eles fazem assim não só pelo estilo arquitetônico barroco, que vocês vão ver bastante aqui, que é bem detalhado, mas também como forma de catequização. Então as pessoas viam as figuras e aprendiam as histórias. Além de tudo isso, se vocês olharem atrás de vocês, em cima, vocês vão ver o coro. O coro ali em cima, ele é onde tinha o coral. Então, enquanto ocorria a missa aqui, os três ficavam lá em cima cantando, os gregorianos. A gente vai subir lá também para vocês verem melhor, mas eles fazem no alto por conta da acústica. Então, o som, né, batia no teto e depois descia. Como vocês podem ver, só falando aqui um pouco mais alto, a acústica já é muito boa. Essa mesma técnica da acústica é usada também aqui nessa peça do lado, que é o púlpito. O púlpito ele é onde o padre dava o sermão depois da missa. Então a missa acontecia no altar de costas para o púlpito em latim. Depois ele subia no púlpito para dar o sermão já em português, ou menino. Esse púlpito ele é todo feito de madeira. Essa madeira é uma madeira chamada cedro, que não pega cupim. E aí ela permanece, né, todo esse tempo e ela é mais maleável para fazer talhamento. Toda a parte dourada que vocês vão ver, não só no púlpito, mas em todo o complexo é realmente folhado a ouro. Então eles usavam folha de ouro com outro material em cima como se fosse uma tinta, para ficar fixo. Ó pessoal, a gente vai seguir agora para a próxima capela, tá? Não se preocupem com o altar que a gente vai voltar para cá. Podem vir por aqui. Né? Vai aparecer lá no canal, tá? Oi? Você vai aparecer lá no canal. Certo. Aí podem entrar. Pode entrar? Pode. Obrigado. Meu Deus. Nossa Senhora.
Essa daqui vocês vão ver que ela tá bem mais recente, porque é a única que ainda foi restaurada. A gente vai conhecer depois essa pintura da igreja principal, vocês vão ver que ela é um pouco mais antiga, tá? Aqui o que vai ser diferente daquela vai ser só as janelas que vão ter a vista do nosso jardim. Vocês podem ver um pouquinho de onde que foi encontrada a pedra calcária, que é a pedra da construção. E do outro lado ali vai ter uma imagem de roca, que é uma imagem usada nas procissões. Ela é toda de madeira e no caso ali vai ser uma representação de São Francisco morto. Aí daqui a gente vai seguir para outra igreja. Aí podem ver. A gente vai ver bastante deles, acho que ele vai falar. Ó, pessoal, aqui a gente vai ter a outra igreja, como eu comentei. E essa sim vai ser a igreja de São Francisco, tá? O nome correto desse espaço não seria igreja, o nome correto é casa de oração. Uma igreja ela só é considerada igreja quando ela tem a porta de entrada e saída virada para a rua, mas como aqui é do lado, então é chamado de casa de oração. Só a nomenclatura que muda, tá? O objetivo é o mesmo. Essa daqui é a única que realmente é uma igreja ainda, que ainda tem missa. Ela ainda é administrada pela terceira ordem, então é eles que realizam a missa, mas só 2 vezes por mês mesmo, o primeiro e terceiro domingo do mês. Mas essa aqui foi construída depois, em 1748. Não vai ser mais o estilo barroco, que a gente acabou de ver, já vai ser o estilo rococó, que veio depois. Comparado ao barroco, ele é um pouco mais simples, tá? Eles colocam os detalhes mais no meio do que em volta. Todas as representações que eu acabei de mostrar para vocês, eles vão tirar. Eles vão deixar só as folhas e as flores. Porém, ele é muito mais colorido, como vocês podem ver. Aqui no teto a gente vai ter uma imagem no meio, que vai ser uma pessoa subindo na carruagem de fogo. O que exatamente representa essa é difícil para a gente dizer, porque a gente não sabe quem fez, não sabe o significado exato, mas a gente tem algumas teorias. Quem subiu na carruagem de fogo foi Elias. Então pode ser Elias com uma roupa franciscana em homenagem à ordem, ou pode ser o próprio São Francisco na carruagem de Elias. Aí aqui para finalizar tudo isso, vocês vão ver que eu estou pisando aqui nesse tablado de madeira. Aqui embaixo é o que a gente chama de cripta, que é um cemitério. Até 1900, né, não existia cemitério público como a gente tem hoje. Então muitas pessoas acreditavam que quando você era enterrado na igreja, quanto mais próximo do altar, mais próximo de Deus você ficava no céu. Então aqui embaixo a gente tem uma escada que leva lá embaixo do altar, onde ficavam 5 corpos de cada lado, as pessoas enterradas. No caso aqui não tem ninguém importante na igreja, tá? Não vai ter nenhum padre, nem frei, nem bispo, nem nada. Eram só famílias mais ricas, que eles pagavam para serem enterrados aqui, o famoso pagar os pecados mesmo. Eles ficavam aqui até deteriorar, ficar só os ossos. Depois que ficavam os ossos, eles tiravam e colocavam um espacinho na parede e deixavam em cima com a informação de cada um, para dar espaço para outras pessoas pagarem, também para financiar a igreja e serem enterrados. Podem pisar tranquilamente, tá? Não tem mais nada lá embaixo, não vai cair, só vai fazer barulho. Podem ficar lá Só logo à frente, né, tem os jazigos que a guia turística falou, porém não deu para a gente pegar captar o áudio dela devido a um ruído muito grande que estava tendo no momento, uma pessoa lavando uma parte aí da igreja. Mas esses aí são os jazigos que ela tinha falado. Os jazigos esses das famílias ricas que podiam pagar para ser enterrado na igreja, achando que, sendo enterrado naqueles locais, estariam mais próximos de Deus.
mas é a nossa catedral, é a igreja mais antiga da cidade. Ela é de 1585. O que aconteceu? A catedral, ela estava entrando em um processo de arruinamento. Então o INFAM, né, que é o instituto que tomba os patrimônios aqui, eles tombaram lá antes daqui, acredito eu. E aí, em vez de eles, quando eles foram restaurar, em vez de manter o estilo original, que seria o barroco, eles acabam restaurando no estilo da época. Na verdade, foi o estilo neoclássico eclético, que foi em 1997. Por conta disso, infelizmente, ela fica totalmente distante do restante, tá? O INFAM, infelizmente, fazia algumas coisas antes que acredito que eles não fariam hoje, nesse caso de restauro, né? A gente vai ver também, por exemplo, no altar, o que aconteceu aqui. A gente vai pro próximo espaço, eu já vou explicar daqui, porque não vai caber todo mundo dentro dele, tá? A gente vai conhecer uma capela, que é a Capela de São Benedito. A Capela de São Benedito é a capela dos escravizados e fogos. Então era o único espaço que os escravizados apenas da igreja tinham acesso, tá? Podem vir por aqui. Ó, quem quiser se aproximar da imagem pode ficar à vontade, depois a gente segue pro altar. Da frente. E aí era o único espaço que ele tinha acesso, era a cozinha, no momento. Apesar de ser estranho, como ele era negro, ele não podia ter acesso. E aí eu não sei o que aconteceu, se ele fez algum milagre, não sei algum motivo dele ter sido santificado na época. Mas ele é um dos únicos santos negros. Santo? Um dos únicos. Já acho que Benedito. São Benedito. Aí daqui desse lado, gente, a gente vai ver a imagem de São Francisco, tá? Vocês podem estranhar um pouco porque ele tá com um crânio na mão. Essa é uma das primeiras imagens representadas dele. Esse crânio traz aquela representação daquela frase do pó viemos, do pó voltamos, somos todos iguais perante Deus. Essa é uma imagem do século XVIII. Antigamente ela era representada assim, com o tempo acabam mudando a imagem para ficar mais fácil de reconhecer com os animais, né? Então do século XVIII, do outro lado vai ter a imagem de Nossa Senhora da Conceição, imagem do século XIX, que já foi restaurada. Aí a imagem de Nossa Senhora da Conceição é do século XIX, já foi restaurada, vocês vão ver bem mais recente. Eu mostrei essas duas estruturas para vocês terem ideia mais ou menos do que restou do nosso altar original. Essas estruturas já foram restauradas, tá? Elas não eram azul assim, elas eram marrom mesmo, da madeira com ouro. Aí vindo aqui a gente vai ver um pouquinho do altar, para vocês terem ideia do que foi. Aqui, gente, a gente vai ter algumas fotos. Vocês vão conseguir ver nessa primeira foto, tá? Esse era o nosso altar original, onde a gente tá. Ele era parecido com a Capela Dourada que a gente viu. Ele era todo de madeira, folhado com ouro, barroco e tudo. O que aconteceu? A gente não sabe, na verdade. A gente sabe que o primeiro arcebispo, Dom Adalto, pediu para ser demolido. Agora, o porquê que ele pediu isso, a gente não sabe dizer, porque ninguém documentou, né? Então, realmente só foi demolido. Depois, para não ficar sem nada, em 1910 eles constroem esse segundo. Já é de alvenaria, já vai ser no estilo neoclássico, que é o estilo da época, tá? Então ele vai ser todo branco, basicamente. E aí o que aconteceu novamente? Vamos falar do INFAM, que saiu da catedral e chegou aqui em 1952, eles tombaram aqui pela primeira vez com o patrimônio histórico. Então eles tombam aqui e quando eles vão fazer as análises dos espaços, eles chegam no altar e eles veem que o altar ele não é original. Historicamente ele está errado e o estilo arquitetônico dele é totalmente diferente do restante. Então eles pedem para demolir também. Então em 1985 eles demolem. Foi mais ou menos na época que estava sendo restaurado para abrir como centro cultural. Quando eles estão fazendo esse restauro, eles acabam encontrando debaixo de várias camadas de tinta branca que ficaram escondidas durante todo esse tempo a pintura original do teto. Então aqui nesse teto são vários painéis contando 20 tentações e milagres de Santo Antônio, que é o santo da igreja. Além das estruturas que a gente viu, o teto é a única coisa que restou do altar original, essa parte aqui de dentro, tá? Todo o restante, infelizmente, foi perdido. Essa mesa, o sacrário e a cruz que a gente tem aqui são réplicas colocadas recentemente. Só as imagens ali em cima, que elas são originais, elas só não eram do altar. A gente só colocou agora para exposição mesmo. Podem ficar à vontade para fotografar se quiserem, que a gente vai seguir para ver uma exposição de arte. Então a gente tem a exposição nova, que é a aquarela.
Carol. Elas só foram revestidas por cima. Essa é a pedra calcária. Aí podem ficar à vontade para fazer as explicações. A gente vai Eu conheci uma construção ontem, só ferro. Sim. Só ferro. Vai ser um pouquinho de teste de resistência essa escada, tá? Quem não conseguir subir a gente entende, porque a escada é um pouquinho difícil, tá? Mas lá em cima a gente vai ver a parte do convento mesmo. Então, onde tinham os quartos. Como falado, que passou por muito restauro, tá? Então, antigamente tinham 40 quartos que os freis dormiam, que eles chamam de celas, que era para representar a clausura. Dessas 40, logo depois de ser convento, como eu falei, foi hospital militar. Então, das 40, a maioria foi demolida, sobraram só 5. Duas delas, a gente fez algumas réplicas para mostrar mais ou menos como era o quarto, tanto no convento, quanto também virou seminário no século XX. Com os outros espaços que são vazios, a gente usou para exposições de arte. Então a gente vai subir e vai dar de cara com uma exposição de ex-votos. Para quem não sabe, ex-votos são promessas. Então, por exemplo, se eu estou com alguma doença no meu braço, eu faço um pedido para um santo que eu sou devoto. Se eu for curada, se eu sou concebida desse milagre, eu trago uma réplica do meu braço. Pode ser de madeira, é muito comum aqui no Nordeste, inclusive de madeira, pode ser de parafina, de vela, e aí eu levo isso para um santuário onde eles guardam na Sala dos Milagres. Essa exposição que a gente vai ver ela é o início da outra exposição que vai ser de arte popular brasileira. Então, nessa exposição de ex-votos, a gente vai ter peças do nosso santuário aqui de Nossa Senhora da Penha, que é o maior que a gente tem. Vocês vão ver um pouquinho também da Romaria da Penha, que é a maior que a gente tem também. E um pouco, umas peças de Canindé, no Ceará também, tá? Aí podem subir por aqui, cuidado com a escada, vão se apoiando ali na parte do lado, né? Eu já explico daí de baixo, porque chega aí, morrendo de falta de ar. Aí é muita coisa pra falar, eu falo tudo aí de baixo. Aí podem ficar à vontade aqui nessa sala principal, eu só peço pra eles não seguirem pros outros espaços de lado, que a gente vai voltar depois. Então podem ir olhando por aqui, e aqui tem mais algumas peças também. Que a gente não conhece. Aí quem quiser ir seguindo, aqui tem mais algumas peças e a gente vai pra varanda. É a Nossa Senhora da Penha.
de lá. Aqui não tem não. É porque depende do braço, Depende. da corrente da Da igreja. Da ordem. Exatamente, depende da ordem. Não é que todos faziam isso, não. Depende muito da ordem. Não, são réplicas. Aí podem entrar nos quartos, tá, pessoal? Vocês vão tocar nas peças e daqui a gente vai ver a exposição de arte popular brasileira. Então é bem contemplativo. Podem ficar à vontade para dar um portal azul lá no final, depois a gente volta. Arquidiocesana. Escola de padre.
mas a igreja foi demolida. Aí ele causou isso, infelizmente, né? Aí daqui vai ter os outros arcebispos, o segundo e o terceiro. Eles não fizeram nada tão polêmico, nem tão importante. Lembrando que não pode fotografar nem filmar. Vai, mas fala um boi no seu. Ó, pessoal, esse espaço aqui de fora vocês não podem fotografar, tá? Aí não sei se vocês lembram no início que eu falei, a primeira construção em pedra, 1602, é esse espaço de fora, que é chamado de claustro. O claustro ele é uma construção feita para manter a clausura, manter o local fechado, mas a abertura no meio tem o objetivo de fazer com que o ar circule e a iluminação entre. Como eles não têm energia elétrica, né, eles fazem esse espaço. Automaticamente cria-se esse pátio embaixo, que é onde tinha no meio, onde tem um ralo hoje, era uma cisterna, que armazenava água da chuva. Eles usavam essa água para lavar roupa, lavar objetos pessoais. O pátio era para tomar banho de sol, meditação, momento de lazer. E aí, se vocês olharem para cima do lado esquerdo, vocês vão ver a Torre do Sino. A Torre do Sino ela é de 1783, ela também é original. A gente tem 2 dos sinos originais ainda, a gente só não toca, né, para preservar. E também porque não é mais igreja, então não precisa tocar. E lá no topo da torre vocês vão ver que vai ter o galo. Aquele galo, além de ser o símbolo da coroa portuguesa, ele é o galo dos ventos. Toda vez que venta, ele vai se movimentar para indicar onde que o vento está soprando. Podem fotografar, a gente vai seguir. Ô pessoal, esse espaço aqui ele é o coro da igreja. Quem pegou comigo do início viu que eu expliquei um pouco lá embaixo. O coro é onde ficava o coral. Enquanto ocorria as missas, eles ficavam cantando aqui em cima. Como vocês podem ver, não tem nenhum instrumento, tá? Era realmente só a voz, era tudo a capela, eles faziam os cantos gregorianos. Eles usavam essas cadeiras, que eles chamam de cadeirais ou estalas, para sentar. E as partes das partituras, do livro de canto, eles criam essa peça no meio para apoiar, porque era muito grande e muito pesado. Então eles apoiavam nessa peça, que é chamada de facistol. Além de apoiar, ela gira para a mobilidade ficar melhor. E além de girar, ela também abre, então ela vai funcionar como um baú, tá? Que eles guardavam tudo dentro. Aqui, além de tudo isso, vocês vão ver que vai ter a imagem de Jesus virada para a imagem da igreja, porque eles usavam o coro não só para cantar enquanto ocorria a missa, mas também para organização de forma de oração, como se fosse uma capela. Além de tudo isso, vocês vão ter aquela salinha lá atrás, que seria que dá acesso à torre, a gente só não sobe lá, mas vai ter algumas imagens bem antigas, que vai ser o início da exposição que a gente vai ver, que vai ser imagens de santos que foram quebradas, enterradas, a gente conseguiu recuperar, mas são imagens bem antigas de terracota e de pedra calcária. Podem ficar no lugar de fotografar, depois a gente segue para o próximo espaço.